Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tudo em paz, meus amores? Que bom, estamos com muita saudade de vocês. Esperamos que vocês estejam bem, com bastante saúde, animados para cultuar o Senhor hoje. Tudo bem? Com certeza, né? Meus amores, que hoje seja um dia de bênção para vocês e que aproveitem ao máximo. Conhecimento de Deus nunca é demais, tá bom? É verdade, meus amores. E antes de começar, vamos orar? Começar já o nosso mimo de hoje agradecendo ao Senhor, adorando a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? Vamos lá? Vamos. Então, como que a gente faz? Ó, vou pegar o bonequinho aqui, para vocês lembrarem que para fazer a oração, a gente fecha os olhinhos para se concentrar, né? Para não ter nenhuma distração ao nosso redor e ficar com a nossa mente, o nosso coração voltados só para o Senhor, né? E vamos fazer aquela repetição da oração? Sim. Então vamos lá, tio. 5 dedos nessa mão, outros 5 aqui estão, bem juntinhas vão ficar, meus olhinhos vou fechar para fazer a oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu amor, Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade pela tua bondade e pelo teu cuidado com as nossas vidas. e pelo teu cuidado em nossas vidas. O Senhor é muito bom O Senhor é muito bom e muito generoso. e muito generoso. Nós te amamos e te adoramos Nós te amamos e te adoramos e queremos alegrar o seu coração. e queremos alegrar o seu coração. Recebe o nosso louvor Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. e a nossa adoração. E fala ao nosso coração E fala ao nosso coração, para que possamos entender a mensagem para que possamos entender a mensagem que o Senhor quer trazer hoje para nós. que o Senhor quer trazer hoje para nós. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, crianças. Hoje, a gente vai continuar a nossa série de estudos a respeito do profeta Ezequiel, né? Lá no livro de Ezequiel. A gente vai ver hoje que no capítulo 34, Ezequiel fala sobre pastores e ovelhas. Ele faz uma correlação com o povo de Deus. E lá no livro, na Bíblia, né, no livro de Ezequiel, ele mostra que o Senhor estava preocupado, porque naquela época os pastores de Israel não estavam cuidando bem das suas ovelhas. Né? As ovelhas estavam perdidas, desgarradas. E vocês sabem quem são esses pastores que a Bíblia fala? Está fazendo analogia aos líderes de Israel, aos reis, governantes, sacerdotes, profetas. Eram eles que deveriam cuidar do povo de Deus, conduzir o povo de Deus para sempre estar mais próximo do Senhor. Só que a Bíblia fala que eles se corromperam. Verdade. Eles se tornaram corruptos, desobedientes ao Senhor, não cuidavam bem das suas ovelhas, que era o povo de Israel. E aí isso estava entristecendo o coração de Deus, né, tio? Com certeza. E aí a gente vai ver hoje uma história bem legal com relação a isso, e a gente vai entender melhor essa correlação que Deus faz entre o povo de Deus e as ovelhas. Querem saber mais? Espera daqui a pouquinho. Depois do louvor. Primeiro, vamos louvar o Senhor. E Vamos. Oi? o versículo. É depois? Pode ser. Vamos fazer o versículo agora já? A gente faz agora qualquer coisa e faz depois do louvor, para vocês lembrarem. Então, vamos lá. O versículo de hoje é: Eu, o Senhor Deus, procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34, 11. Vamos falar de novo? Vamos, todo mundo. Eu, o Senhor Deus,
procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34, 11. Muito bem. Então, agora sim, vamos louvar o Senhor bem animado. Arrasta as cadeiras aí, né? Puxa para o cantinho, para ter bastante espaço para louvar o Senhor. A gente selecionou algumas canções que têm libras. Então, vamos tentar dançar no movimento das libras, tá, meus amores? O tio vai tentar, mas vamos tentar lá. 1, 2, 3 palavrinhas. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem... Quer falar? Não? Lindo, né, meus amores? Então, aqui a gente já viu quem que fez todas as coisas, né? E vocês já aprenderam, com certeza vocês já sabem. Quem fez você, eu, o céu, toda a natureza, tudo que existe, foi Deus. E Ele fez tudo com muito amor, muito carinho e muito cuidado para a gente poder usufruir, né, dessa natureza linda que Ele criou para a gente. Por isso que a gente tem que cuidar bem da natureza também, viu? Vamos para a segunda música agora? Bem animado. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Legal, né, tia Thalita? A gente está aprendendo ainda muito, muito devagar Libras, mas é bem bacana para a gente poder já ir treinando como se fala. Bacana? Hoje vamos falar sobre ovelhas. Meus amores, vocês já pararam para pensar? Já vai? Ah, então, não quer descer por aqui? Já foi? Então tá bom. Meus amores, a gente vai falar um pouquinho sobre as ovelhas.
Por que vocês acham que Deus faz essa comparação, que Ele nos chama como ovelhas? As ovelhas têm algumas características muito parecidas com a nossa, mas não são características físicas, mas sim uma comparação, algo que é semelhante nas ovelhas e que é semelhante conosco. Por um exemplo, fisicamente, as ovelhas elas são míopes, e nós não somos alguns, eu sou míope fisicamente, mas essa comparação é em relação à espiritualidade. Nós somos míopes espirituais, assim como as ovelhas são míopes na visão. Outra comparação é que vocês sabiam que elas não conseguem se defender? As ovelhas, elas são animais que elas não têm um mecanismo de fuga. Vamos dizer assim, o macaco, se ele for caçado, ele sobe na árvore. Uma zebra, se ela for caçada, ela corre muito. Mas a ovelha, ela não consegue. O corpo dela é cheio de lã, então ela tem algumas dificuldades, então ela é uma presa muito fácil. Assim como a ovelha é presa fácil, nós também somos uma presa fácil para um inimigo. Vocês entenderam? Então não é comparações físicas, mas sim umas comparações com algumas características que nós temos. Não somente as físicas. E Deus vai fazer algumas comparações. Mas algo que chama atenção, meus amores, o Salmo 23. Salmo 23, ele é um livro que foi escrito pelo rei Davi. E Davi era um pastor. Então, se a gente conseguir compreender, na visão de um pastor, o que é que ele quis dizer, o que Deus está querendo falar para os pastores da época, lá no livro de Ezequiel, que ele vai falar, cuidem das minhas ovelhas, vocês, pastores, estão cuidando muito mal delas. Porque elas não têm defesa, elas são míopes espirituais, então precisa desse cuidado, precisa desse capricho do pastor. Então o Davi vai fazer algumas comparações, e no livro de Davi ele vai falar assim, por um exemplo, leva-me às águas tranquilas. O pastor, o bom pastor, e Jesus, ele se compara como o bom pastor, ele nos leva às águas tranquilas. Sabe por quê? A ovelha ela tem uma característica que é complicada. Se ela sente sede, não importa o tipo de água, ela toma. Se é uma água contaminada, se é uma água suja, ela vai e ingere aquela água. Só que aquela água suja tem alguns micróbios e vão fazer mal para ela. O que Jesus está falando é que, o rei Davi lá no Salmos 23 vai falar, é que ele, o pastor, nos leva às águas tranquilas. Jesus nos leva às águas tranquilas. Ele é a água. Vocês lembram quando Jesus fala, eu sou a água viva? Então o que ele está falando é, vamos beber dessa água viva, e não beber de outras águas contaminadas. Olha que interessante. Então quer dizer que quando eu bebo dessa água viva, que é Jesus Cristo, eu me encho de Jesus, eu me encho de Deus. Olha só que maravilha, meus amores. E eu me enchendo de Deus, eu me protejo. Protejo o meu coração, protejo a minha mente. Protejo a mim e a minha família. Então, muitas vezes, as palavras que saem da minha boca são palavras de amor, palavras de bondade, palavras de respeito, ok? Então, eu não bebo água contaminada, eu não encho a minha vida de coisas que poluem a minha cabeça, poluem o meu coração. Vocês já viram que muitas vezes adultos ou até crianças assistem coisas que não agradam a Deus? Assistem vídeos que muitas vezes incentivam a fazer coisas erradas. Isso é tomar a água poluída, entenderam? Então a água boa é quando nós nos enchemos de Jesus, de coisas que acrescentam na nossa vida o amor de Deus. Outra comparação que o rei Davi vai falar, é que ele fala assim, unges a minha cabeça com óleo. Meus amores, tem uma característica nas ovelhas, é o seguinte, vocês já viram, acho que fica mais fácil, vocês já viram o cachorro, às vezes tem remela, ele baba, então ali às vezes começa a acumular algumas mosquinhas. Nas ovelhas é a mesma coisa, elas remelam, elas babam, elas vão tomar água e fica aquela água ali e vai enchendo de mosquinha. Só que acontece algo na ovelha, é que aquelas moscas começam a perturbar tanto elas, vocês imaginam calor, sol, a mosca ali perturbando o rosto dela, vocês já
por um acaso, assim, já entrou algum objeto no nariz e já ficou meio que incomodando? Não dá uma sensação ruim? Às vezes parece que sai alguma coisa que entra no nariz te incomoda. Vocês imaginam na ovelha? A ovelha, quando entra uma mosca, ela não tem uma mão para tirar, ela não tem esse reflexo de empurrar com o ar essa mosca para fora. O que ela faz? Olha o perigo. Ela pega, sai correndo e começa a bater com a cabeça numa árvore ou num objeto e começa a arranhar o seu nariz em cascas de árvore, no chão, o que ela puder fazer para tentar tirar aquela mosca. Chegar ao ponto de muitas vezes elas acabarem morrendo, porque elas vão batendo tão forte, vão machucando a sua face e acabam morrendo, acabam se machucando. O rei Davi, ele vai falar que unges a minha cabeça com óleo. Ele pede para o pastor ungir a cabeça com óleo. O que o pastor faz? O bom pastor de ovelhas faz? Sabendo que a ovelha tem essas moscas que incomodam, ele pega o bálsamo, o óleo de bálsamo, e unge a face da ovelha. Por quê? Aquilo vai repelir, vai afastar as moscas. Então, quando nós, como filhos de Deus, falamos assim, Deus, unge a minha cabeça com óleo, Ele vem e tira esses maus pensamentos da minha cabeça. Muitas vezes, sensações ou sentimentos ruins que venham à nossa mente, Deus vai purificando, vai tirando esses pensamentos, essas palavras feias, esse sentimento de querer desobedecer. Então Deus vai ungindo a nossa cabeça e vai nos tirando essas coisas que poluem a nossa cabeça. Olha que maravilha, nós temos um pastor que nos dá uma água viva e que unge a nossa cabeça com óleo, nos tirando esses pensamentos ruins. Não é bom demais, meus amores? E só mais uma característica que é muito interessante. Vocês sabiam que de tempos em tempos a ovelha ela precisa ser tosqueada? O que é ser tosqueado? A ovelha, vocês já ouviram falar da lã da ovelha? Aquela lã vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai se acumulando. Chega a um ponto que ela não consegue nem andar direito. É tão cheio de lã que precisa do pastor que venha e tosqueia, tira aquela camada de pelo. Isso precisa de um cuidado, de uma pessoa para tirar. Ela não consegue tirar sozinha, né? Então, o pastor vem e tosqueia. Nessa que o pastor vai limpando, ele vai tirando todos os carrapatos, todos os bichos que ficam ali entranhados na lã. Está vendo aí no vídeo, meus amores, essa comparação? De um lado, nós temos umas ovelhas que estão no campo, tão bonitas, tão gordinhas, e do outro lado nós temos uma ovelha que ela parece que está com um pouco de lã, um pouco sem lã. Se você comparar, qual que está mais maltratada, vamos assim dizer? A que está no campo, comendo a grama, umas ali estão deitadinhas, outras estão parece que meio que maltratadas. Então existe essa diferença de pastor. Então, como o tio estava falando, o bom pastor vem e tosqueia, tira toda aquela lã, e com ela vai todo o seu carrapato, todos os insetos juntos. O que o bom pastor faz? O que Jesus, o nosso Pai, o nosso pastor faz conosco? Quando ele, no sentido figurado, assim, num sentido alegórico, que eu quero dizer, quando ele tosqueia o ser humano, quando ele tosqueia o seu filho, é retirar todo o pecado, retirar de nós todas as injustiças. Então, o nosso pastor tira do nosso coração tudo aquilo que nós fizemos de errado. Então, quando nós pedimos perdão, o nosso pastor, quando ele nos tosqueia, assim como faz com as ovelhas, o pastor de ovelhas, ele tira de nós toda a impureza, todo o pecado, todo o sentimento ruim, toda a tristeza que esteja no nosso coração. Então, assim como as ovelhas, precisa do pastor para ungir a sua cabeça, precisa do pastor para levá-la às águas tranquilas, para que ela beba água pura. Assim como as ovelhas precisam do pastor para tirar a sua lã, nós precisamos desse pastor para que nós possamos beber de Jesus, para que nós possamos nos encher de Jesus, para que Jesus possa
purificar a nossa cabeça com óleo, com bálsamo, tirando de nós todo o pensamento ruim e tirando de nós todos os nossos pecados. Não é maravilhoso nós nos entregarmos a nossa vida nas mãos desse bom pastor? Porque existe o bom pastor, que é esse que eu te falei, que leva as águas tranquilas, que unge a sua cabeça com óleo, que te tosqueia para tirar todos os insetos, todas as impurezas, todo o pecado. E existe aquele que é displicente, aquele que não está nem aí, que deixa a ovelha beber água suja, que deixa a ovelha com pelo cada vez maior, que deixa a ovelha com os insetos ali incomodando o seu rosto. Existe esse pastor. E nós precisamos fazer a escolha. Qual é o bom pastor? Qual é o meu pastor? Aquele que vai cuidar de mim. Tem dois. O que cuida bem e o que cuida mal. O que cuida bem, eu posso afirmar para vocês, que é Jesus. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu estou entregando a minha vida para um bom pastor. Vocês estão entendendo, tio? Espero que vocês tenham entendido. Meus amores, essa comparação que Deus faz conosco, ela é perfeita. Nós precisamos de um pastor, todos nós. Ou nós vamos estar na mão de um bom pastor, ou se a gente falar assim, eu não vou escolher. Não, o fato de você escolher não escolher, você já escolheu o pastor ruim. Você precisa escolher, você precisa falar que você quer ser cuidado por Jesus Cristo. Você não falar, ou falar que não quer ser cuidado por Jesus, você já vai ser cuidado por uma pessoa diferente, por aquela coisa ruim. Não vou nem falar o nome, nem vou comentar aqui. Mas precisamos, meus amores, todos os dias, pedir para que o nosso bom pastor cuide de nós. Purifique nossos pensamentos, purifique o nosso coração e nos limpe de todo o pecado. Todos os dias nós precisamos pedir para que o bom pastor cuide de nós, para que nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida em paz e uma vida serena. Entenderam? Esse é o recado de hoje. Escolham o bom pastor. Se vocês ainda não escolheram, meus amores, presta muita atenção agora. Se nesse momento você entendeu essa palavra, você compreendeu o que é ser cuidado pelo bom pastor, nesse momento, pede para o papai e para a mamãe. Papai, mamãe, eu quero ser cuidado por um bom pastor. Eu quero ser cuidado por Jesus Cristo. Nesse momento, peça para o papai e para a mamãe colocar as mãos deles sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, e peça para os papais fazerem uma oração com vocês, uma oração na qual vocês estão entregando o coração de vocês para o bom pastor. Entenderam? Se vocês não fizeram essa escolha, faça agora, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, e que vocês possam se divertir, brincar, pular, fazer tudo aquilo que é bom, agradável, mas também estudar, cuidar da casa, obedecer o papai e a mamãe, tá bom? Tia Thalita vai subir para a última música? Tem um recadinho? Não? A última música, tá bom, meus amores? Deus abençoe. Depois da música, um beijo. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo,
com